Olá, hoje estamos aqui para o nosso primeiro episódio do programa Esteja Pronto para a sua transição de carreira. Eu ajudo pessoas insatisfeitas com seu trabalho a encontrarem a carreira dos seus sonhos. Sou Alessandra de Faria, sou coach de carreira, especialista em auxiliar as pessoas a fazer a transição de carreira. Não faça do seu diploma uma prisão. Se você quiser, mude. Imagine que hoje em dia nós temos uma expectativa de vida aí de 90, 100 anos. Você, na metade disso, 40, 50 anos, tem que ficar mais outro tanto desse na mesma profissão. Jesus amado, se você está insatisfeito nessa profissão, ninguém merece continuar trabalhando com alguma coisa que não te dá prazer, não te faz felicidade. Então, mude agora. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto, sobre ter um diploma e dessa mudança, das dificuldades que a gente pode encontrar nessa mudança, mas independente da dificuldade, a gente precisa focar naquilo que é o nosso objetivo. O que a gente quer lá na frente, a realização dos nossos sonhos, porque a gente veio aqui nessa terra, o que? Além de ser feliz, não tem outra coisa, né? A gente precisa ir em busca da nossa felicidade, porque ninguém vai fazer isso pela gente. Muitas pessoas têm vontade de fazer a transição de carreira. E aí ficam pensando assim, mas eu já tenho minha formação acadêmica, me dediquei tantos anos de estudos nessa profissão. E aí tem muito receio e medo. Imagine você continuar nessa mesma profissão por mais 10, 15, 20, 30 anos e não encontrar o seu propósito, a sua felicidade. Vou falar um pouquinho de como aconteceu comigo. Trabalhei 17 anos numa empresa multinacional e 13 anos eu fiquei no financeiro. E aí, eu gostava das atividades no dia a dia, da interação com as pessoas, financeiro, raciocínio lógico, tudo mais. Isso me fez muito bem. Hoje em dia, ter o conhecimento financeiro me auxilia muito. Mas no dia a dia eu não encontrava felicidade naquilo que eu estava realizando. Aí eu pensava, como seria se eu mudasse? Como seria se eu fosse para outra área? Como seria? E há alguns anos eu fiquei pensando no como seria. Imagine assim, eu já tinha depositado, meu tempo no financeiro durante 13 anos. Eu já estava numa posição regional, responsável por várias pessoas. E a mudança de carreira, quando eu decidi para o RH, eu teria que abrir mão de uma posição regional e para uma unidade local. Eu teria que abrir mão de ter uma quantidade enorme de funcionários para ter lá. Na época, não sei se eram 4 ou 5 funcionários apenas. Então, a quantidade de itens que eu tinha que abrir mão era muito grande. Mas o que mais pesava e a formação? Eu não era psicóloga, imagine. Quando eu decidi mudar para o RH, a maioria das pessoas do RH, uma boa parte, tem formação em psicologia ou algo parecido. Eu não tinha. E aí eu pensava, nossa, vai ser muito difícil. Só que eu resolvi me manifestar, começar a minha transição de carreira, porque aonde eu estava muito mais difícil. Imagine assim, você acordar e ficar pensando, nossa, eu tenho que trabalhar hoje. Eu não acredito que de novo eu vou ter que ir lá. Época de orçamento, Jesus amado. Eu pensava assim, de novo eu vou ter que ficar o dia todo nisso, ficar até tarde fazendo orçamento, alinhamento com as áreas. Hoje em dia dou graças a Deus porque consigo fazer essa atividade no meu trabalho muito bem. Mas naquela época tudo isso era um martírio. As atividades do dia a dia começaram a ser um martírio. E aí eu chegava no trabalho já com vontade de ir embora, imagine.
você chega no trabalho lá 8 ou 9 horas, já com vontade, esperando a hora de ir embora. Ninguém merece isso. Então, quando eu decidi realmente começar a estudar, investir na minha carreira para mudar de área, eu tive que ter uma dedicação extra para ter o conhecimento necessário para sequer pensar em ser aceita lá na outra área. Então imagine assim, você está numa área hoje e já sabe qual a área que você quer ir. O próximo passo é quais as habilidades necessárias ou quais os pré-requisitos para ir para essa área. No meu caso, eu não era psicóloga, não tinha nenhuma formação nem experiência de RH. Eu comecei a fazer um MBA em gestão de pessoas pela FGV, que também, no MBA em gestão de pessoas, também tem a parte, né, financeira, de orçamento e tudo mais, porque isso também tem no RH. Mas aí, pela minha surpresa, eu falei assim, nossa, vou ter que estudar, fazer trabalho, me dedicar toda sexta-feira à noite, sábado, o dia todo, durante meses e meses. Só que quando eu comecei a fazer, eu lembro muito bem. Teve uma matéria que era sobre treinamento, né? Técnicas de treinamento. Técnicas criativas de treinamento, se eu não me engano. E eu comecei a aplicar aquilo com a minha equipe do financeiro. Nem lembro, tinha muitas pessoas, não sei se 25 pessoas abaixo de mim, eram muitas pessoas. E na época eu comecei a aplicar o que eu aprendia lá no MBA de gestão de pessoas e aquilo me dava uma satisfação tão grande que eu não via o horário passar durante as aulas. E aí eu ficava anotando, tinha a possibilidade de ir lá no dia a dia como gestora do financeiro, aplicar. E eu não via a hora, no dia a dia, aqueles dias que eu queria, né, que passassem rápido, aí eu pensava, nossa, vou agilizar as coisas aqui, vou organizar com a equipe, vamos separar um momento para treinamento, para fazer alguma ação de engajamento, e aquilo ali foi me dando uma alegria e felicidade de estar ali no dia a dia também. Por quê? Porque eu estava estudando e envolvida já com coisas da carreira que eu queria. Então, assim, não pense que vai ser um martírio muito difícil se você começar ou tiver, né, obrigatoriamente precisar de algum certificado para fazer a tua mudança de carreira. Eu tenho uma pessoa que eu faço mentoria, que ela é professora de inglês e ela está estudando para medicina. Imagine assim, no dia a dia não tem muito a ver. Eu dou aula de inglês e estou estudando para ser médica. Não tem matéria que choca, não tem como testar. Só que quando você está fazendo alguma coisa para realizar teu sonho, os outros parecem assim ser itens menores, né? Não vai fazer tanta diferença no teu dia a dia se você ficar mais 2, 3, 4 horas estudando, porque quando a gente está envolvida na nossa realização de sonho, cada item pequenininho que a gente faz é uma conquista muito grande. Eu lembro que cada módulo que eu finalizava, fazia a prova, pegava a nota, eu pensava, nossa, tô mais perto ainda de poder mudar de carreira sem ter nenhuma restrição, porque um dos pré-requisitos, como eu não tinha formação nem experiência na área, eu precisaria desse certificado para ter ali um chequezinho para poder fazer a mudança de acordo com o que eu tinha decidido que era a minha primeira mudança de carreira. Eu fiz na mesma empresa. Depois que eu manifestei que eu já tinha o chequezinho desse MBA, eu ainda demorei 2 anos para conseguir uma posição, lembra? Estava numa posição mais alta para conseguir uma posição menor. Então não foi uma coisa rápida, né? Do dia pro outro, decidi mudar, falei pro meu gestor, deu tudo certo e apareceu a vaga. Não, fiz entrevista também, não passei, lembro muito bem desse dia. Nossa, como eu chorei nessa primeira entrevista para virar gerente de RH. Parece que o sonho nunca vai se realizar. E aí eu pensava, nossa, me dediquei tanto fazendo esse MBA, estudando, fazendo trabalho de conclusão.
testando, né, com a minha equipe aquilo que eu estava aprendendo, e na realidade aquilo ali era mais um chequezinho que eu precisava ir atrás. O que eu identifiquei nessa entrevista na época? Que eu não tinha muito conhecimento do que era feito dentro do RH. O meu conhecimento era como gestora, mas faltava conhecimento lá da área. Eu tinha pessoas da área que eu já podia ter procurado, saber no detalhe como funcionava o RH, o que era bom, o que não era. Não tinha feito esse dever de casa. Hoje eu vejo como minha total responsabilidade, mas na época, nossa, fiquei muito mal. O que vinha na minha cabeça é, não vai dar certo, isso não é pra mim, vou continuar no financeiro aqui. Pense, já tem mais de 10 anos que eu mudei de área, que eu tô trabalhando com RH, desenvolvimento de pessoas, mas na época parecia que o meu chão tinha, né, aberto, eu tava dentro de um buraco e não via nenhuma saída pela frente, mas na realidade aquele foi um passo importante para eu ter certeza de tudo aquilo que eu precisava saber antes de fazer a mudança de área. E por isso que hoje eu sou uma pessoa que ajudo outras pessoas insatisfeitas com o seu trabalho a conquistarem a carreira dos seus sonhos, porque eu consegui. E eu acredito que todo mundo deve trabalhar com aquilo que te satisfaz e com aquilo que você é feliz. Porque é esse motivo que a gente tá aqui nesse mundão de Deus, né? Então pense assim, não faça do teu diploma uma prisão. No andar natural, se a gente morrer lá com 80 anos de idade, dá pra gente fazer quantas faculdades? Hoje em dia, se for faculdade, né? Porque hoje em dia a gente nem precisa, muitas, dependendo do que você for fazer, não precisa de uma nova faculdade. Claro, quero ser advogado, quero ser médico, realmente precisa do certificado, da formação, não dá para você atuar nessa carreira sem ter feito a graduação. Agora, tem outras mudanças que dá muito bem para fazer. Por exemplo, hoje se você vai trabalhar no digital, comércio, vender, comprar qualquer produto ou serviço, você muitas vezes não precisa de uma certificação. Claro, para fazer alguma movimentação financeira, dependendo M&A, tem algumas regras, precisa ter algumas certificações, ok, mas não são todas as carreiras que é necessário um certificado ou algo do tipo. Então, assim, não coloque a sua formação acadêmica como um item que vai te atrapalhar e que não vai deixar você realizar teu sonho. Porque você pode realizar o teu sonho. Talvez o tempo não seja com aquela velocidade que você gostaria, mas que dá para acontecer, dá. No meu caso, eu tive que fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas para mostrar um pouco de conhecimento e também me aprofundar na área, para saber o básico, para ter aquele chequezinho e poder mudar, para alguém poder arriscar, porque assim, a gente está se arriscando mudando de carreira, só que as pessoas que vão dar o cheque e o ok também estão se arriscando e muitas vezes a gente não vê isso. Então vá atrás da tua formação, descubra os pré-requisitos necessários para você fazer o teu plano de ação. Tem uma pesquisa da CNN, que ela foi realizada pelo Instituto ADP Research, que ela apontou que em 4 em cada 5 brasileiros consideram mudar de emprego. Imagine assim, no Brasil, 4 em cada 5 brasileiros pensam na possibilidade de mudar de emprego. A diferenciação vai ser naquele que pensa e faz o planejamento adequado para realizar essa mudança. Isso é que é o diferente, porque a maioria pensa, considera a possibilidade. E muitos deles pensam na possibilidade de empreender.
Na minha família, o que mais tem é empreendedor. Meu pai nunca gostou, meu pai falava assim pra gente, não, ser empregado dos outros, ninguém merece, a pessoa fica ganhando dinheiro nas nossas costas, ouvia isso muito do meu pai. Meu irmão é um empreendedor, pense na pessoa, que qualquer coisa que ele vê na frente dele, alguém precisando, ele já vê uma oportunidade de fazer, de ganhar dinheiro. Olha, se eu pegar isso, fazer aquilo, levo de um lado, levo do outro. E o que a gente precisa ter em mente é o que nos vai trazer prazer e realização no dia a dia. Porque independente se empreender ou trabalhar em alguma empresa, CLT, se isso não te der prazer, não vai adiantar em nada a mudança que você está pretendendo fazer. Porque só o dinheiro, a mudança só pelo dinheiro, já te adianto, ela vai te trazer frustração e em poucos meses você vai querer largar tudo aquilo lá. Então não é o empreender por empreender. Aproveita o momento e descubra aquilo que você vai gostar de fazer no dia a dia. Agora, também não precisa ser criancinha, né? Eu vou amar tudo que eu faço. É muito linda aquela frase, acho maravilhosa. Que as pessoas falam assim, ame o teu trabalho que você não vai ter que trabalhar nunca na vida. Me desculpe, mas eu não acredito nisso, porque todo trabalho vai ter alguma atividade que você não gosta de fazer. Qualquer trabalho. Você vai empreender, se você não gosta da parte de finanças, você vai ter que saber um pouco. Como que você vai deixar teu dinheiro e tudo mais na mão de uma outra pessoa sem conseguir ir lá e conferir? Se você é da área de humanas, não gosta de exatas, é isso. Se for o contrário, a mesma coisa. Como que você vai empreender se você só gosta de ficar ali no computador, com os números e tudo mais? Você vai precisar saber um pouquinho de negociação, conversar com o fornecedor ou captar. Como que a gente faz para captar os clientes? Então, hoje em dia, não dá pra gente focar apenas numa atividade. É muito complexo. Olhando nas áreas de uma empresa, se a tua ideia é continuar sendo executivo e trabalhando numa empresa. Você tá no financeiro, quer ir pro RH? Não, eu tô na logística, quero ir pro RH. Ou eu sou da logística, quero ir pro financeiro. Ou então sou do financeiro e quero trabalhar no comercial. Quais as habilidades, o que você vai precisar aprender para estar nessa outra área? Então, em qualquer área que a gente for trabalhar, ou empreendendo ou sendo funcionário CLT, vai ter algum item que você não gosta de fazer. Você não vai fazer 100% só coisas que você tem prazer, a não ser que isso não seja trabalho, né? Quando a gente fala assim, eu vou amar 100% daquilo que eu tô fazendo no trabalho, o que eu acredito? Sim, que a maioria das coisas deve te realizar e te trazer felicidade. Hoje, no meu trabalho, a maioria das coisas que eu faço me traz realização e eu gosto de fazer. Mas tem lá um pedacinho, pelo menos 10, 15%, que a gente precisa fazer. No mundo adulto, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Quando a gente é criança, que não. A criança, né, não precisa fazer aquilo que é necessário. Agora, no mundo adulto, precisa. E se você fica aí sonhando com o mundo, né, de Alice, entre aspas, quer dizer que você ainda não cresceu, precisa sair da barrinha da saia da tua mãe ou do teu pai. Não tem outra saída não, porque no mundo adulto é dessa forma que funciona. Então, imagine, de 4 em cada 5 brasileiros cogitam a possibilidade de mudar de emprego. Provavelmente você está aí me assistindo porque você é um deles. E eu sou especialista em ajudar as pessoas que estão insatisfeitas com o seu trabalho a encontrarem a carreira dos seus sonhos. Porque eu conquistei isso para mim. E depois da minha mudança, quando eu saí do financeiro para o RH, nossa, a satisfação era tão grande, assim, as atividades no dia a dia, como eu gostava de fazer. Hoje não vejo o tempo passar, a maioria das coisas que eu tô fazendo eu não vejo o tempo passar. Por quê?
porque eu estou fazendo aquilo que eu vim no mundo para fazer, que é auxiliar as outras pessoas a estarem bem, encontrarem suas realizações no trabalho, e no RH eu consigo ter isso muito bem, sou muito satisfeita em qualquer atividade que eu faço de desenvolvimento humano, principalmente quando eu tô frente a frente com alguém que está muito insatisfeito no trabalho e que eu tenho certeza absoluta que vou auxiliar essa pessoa da mesma forma que eu encontrei o meu caminho, eu vou auxiliar essa pessoa a encontrar o caminho dela para que ela seja feliz no trabalho também. Imagine assim, o mundo está mudando, todas as profissões estão mudando, então não tem um monte de profissão que não precisa necessariamente de um diploma. Vou dar um exemplo, tem um amigo meu que ele ensina pessoas, na realidade eu tenho 2 amigos, um amigo e uma amiga, que eles ensinam finanças. Eles não têm um curso específico, mas eles ensinam finanças para pessoas iniciantes, né? O que a pessoa tem que fazer para controlar suas finanças aí? Primeiro registrar tudo o que gasta, centralizar cartão de crédito, conta bancária, ter o mínimo possível. Não, tenho 5, 10, 15 cartões de crédito. Tem gente que tem cartão de crédito, Carrefour, não sei mais, Açaí, tudo quanto é CIA, Riachuelo, tem tudo quanto é cartão de crédito que dá pra ter, a pessoa tem, né? Então eu tenho 2 amigos que fazem isso. Hoje em dia eles auxiliam as pessoas a organizarem suas finanças pessoais e não precisa de um certificado para isso, né? Se você vai trabalhar com venda de qualquer produto, muitas vezes você não precisa de um certificado para, olha, precisa ter faculdade disso. Claro, é muito importante ter, hoje em dia ainda é muito importante, mas o mundo está mudando e não necessariamente você precisa ter um certificado para sua mudança de carreira. Primeiro passo, você descobrir aonde que você quer chegar, qual a carreira dos seus sonhos. O segundo, qual o gap, o que você vai precisar ir atrás, quais os conhecimentos você vai ter que adquirir para se habilitar para essa carreira dos seus sonhos. Então, essa etapa, ela é muito importante, porque não adianta sonhar, precisa ser muito cara crachá. Tem uma outra parte que acaba que as pessoas também fazem. Na hora dos conhecimentos, ela fica lá estudando, né? Faz um curso, 2, 3, pega um diploma, precisa de uma especialização, aí depois precisa do mestrado, aí precisa do doutorado. Realmente, será que realmente precisa desse monte de certificado? Porque hoje em dia tem muitos, né, que ficam, como que um amigo meu me falou isso, obeso de conhecimento. São os obesos de conhecimento, que ficam ali, tem que estudar isso, estuda aquilo outro, mais um outro, e não tomar atitude para pôr em prática e buscar seu sonho. Só estudar e ir atrás do conhecimento também não vai fazer você conquistar a carreira dos seus sonhos. Não é só estudar. Muitas vezes o que dá para fazer, você já vai estudando, vai em busca do conhecimento, e aí na prática você também já vai trilhando, fazendo teu planinho de ação para conquistar aquilo que você quer lá na frente. Porque eu duvido que não tem nenhuma ação que você possa fazer. Se eu te ensinar todo o passo a passo, você vai confirmar que tem muitas ações que você pode fazer paralelo a essa do conhecimento. Você não precisa fazer uma, depois a outra e tornar esse período muito longo. Por exemplo, essa minha amiga que está fazendo medicina, ela já pode ir atrás para descobrir qual é a especialização que ela quer trabalhar, como que ela quer trabalhar. Ela quer trabalhar no hospital, quer clinicar, quer ter a própria clínica, se é a própria clínica, onde que é, qual cidade que ela quer atuar. Então tem muitas coisas que dá para fazer paralelo ao estudo, não precisa ficar estudando. Tem gente que fica estudando.
E aí nunca toma atitude, ação, vai com medo mesmo que o negócio vai dar certo. Um ponto bem importante. Se você descobriu que a área que você quer ir precisa de um conhecimento técnico, não tem como você pular as etapas. Vai lá até você conseguir esse certificado, esse conhecimento técnico, às vezes é só com prova. Pode ser, por exemplo, esse do inglês, muitas vezes é só fazer uma daquelas provas, né, internacionais para comprovar teu nível de inglês, que tá aí, tá ok, eu quero ser professora de inglês, é só, vou estudar até conseguir fazer essa prova. Advogado, eu vou estudar até ter a minha OAB e pense nas atividades paralelas. Não tem como buscar um caminho alternativo quando algum item ele é obrigatório. Você tem que ir lá, tomar coragem, fazer o que precisa ser feito. E assim, não adianta você ficar se lamentando, mas se isso, se eu não tivesse feito essa faculdade, se eu tivesse feito outra faculdade. Lembra, em qualquer situação tem 3 possibilidades que você pode ter. Primeiro, não fazer nada. Em qualquer situação você pode escolher não fazer nada, porque não fazer nada também é uma decisão, é uma atitude. Ou você pode ficar lamentando, se vitimizando, colocando a culpa nos recursos, nas pessoas, na empresa, na situação, que não vai adiantar de nada. Essa para mim é a pior escolha que você pode fazer. Ou a terceira, agir massivamente para você conquistar aquilo que você quer. Lembre, pense sempre nessas 3 opções. Nessa situação, o que eu decido fazer em relação à minha carreira, eu decido atuar naquilo que eu tenho ação, em que depende de mim, e não ficar falando dos outros, pensando na situação, nos recursos, ou a falta de dinheiro, a falta de tempo. Tem muita gente que também coloca a responsabilidade na falta de tempo e na falta de dinheiro. Isso conforta teu coraçãozinho, mas não vai resolver teu problema lá pra frente, tá? Foca em algo que vai te deixar motivado. Pense assim: para eu alcançar o meu sonho lá na frente, igual quando eu pensei em sair do financeiro e ir pro RH, eu precisava ter uma especialização, porque eu já tinha, verificado, e sem a aplicação técnica, a experiência, e sem esse conhecimento, eu não entraria para o RH. E aí, enquanto eu estava estudando, eu ia buscando motivos para eu me sentir mentalmente, fisicamente bem, até alcançar o meu objetivo. E aí, toda vez que eu fazia um módulo, preenchia uma etapa, eu comemorava e falava, nossa, eu lembro, se não me engano eram 12 módulos, aí eu pensava, nossa, agora, depois do primeiro, eu pensava, nossa, agora só faltam 11. Aí depois, nossa, agora só faltam 10 módulos, e assim eu fui me energizando até conseguir fechar o ciclo, me candidatar 1, 2 vezes e passar, conseguir mudar de área, sair do financeiro e ir pro RH. Isso vai fazer a sua vida ficar mais leve. Então foque no que você precisa entregar para o teu projeto e o que você vai fazer para se sentir motivado até alcançar. Imagine uma pessoa que está começando uma outra faculdade de medicina, a quantidade de anos e a dificuldade que vai ter pela frente. Qual é a primeira dificuldade? Passar no vestibular. Nossa, passei, vou comemorar, me energizar para a próxima etapa. Primeiro semestre, segundo semestre, terceiro, depois as especializações. Tem que ir um passo por vez. Não adianta você querer alcançar o último passo, ficar pensando só lá na frente e não dividir em etapas menores para você se sentir energizado e continuar
dia a dia mais motivado, sem tirar teu sonho lá da frente. Vou dar outro exemplo aqui meu. Na primeira vez que eu fiz um curso de coach, primeiro que eu fiz, que eu já tenho alguns, eu pensava, nossa, vou ter que ficar lá tantos dias, depois vou ter que fazer um trabalho de conclusão de curso muito demorado, vou ter que estudar. Só que a partir do momento que você se envolve com aquilo que vai te trazer satisfação lá na frente, você vai se energizando. Então separe em etapas menores, né? Vamos pensar de uma forma sistemática. Vou te mostrar um plano de desenvolvimento de forma simplificada, tá? Agora, primeiro passo, você definir teu objetivo lá na frente. Olha, meu objetivo lá na frente é ser médico. Vou sair da minha carreira atual e quero virar médico. Depois, quebre em pequenas entregas. Qual é o passo a passo? O primeiro passo, estudar para passar no vestibular, depois fazer módulo tal, ano tal, até completar todos os anos da sua formação e qual a especialização que você vai fazer depois. Entre eles, digamos, você tem lá 6, 8 anos nessa carreira que é mais complexa. Eu acho que médico é a carreira que mais tem que estudar e precisa de certificações, é o que vem na minha cabeça. Você tem lá todas essas etapas que você vai ter que seguir. Quebre elas. Olha, em 2023 eu tenho que entregar isso, preciso passar no vestibular até 2023, 2024, 2025 e assim sucessivamente. Coloque isso no papel. Quando eu falo papel, pode ser Excel, pode ser um bloco de anotação, no celular, onde você quiser. Faça o teu planejamento de carreira. Se você não fizer o planejamento adequado, você não vai chegar a lugar nenhum. E coloque lá, de forma simples, nada muito complexo, o que você precisa atingir, o porquê. E aí verifique onde, se você vai precisar de recurso. Olha, para isso, por exemplo, quero fazer a faculdade de medicina, mas não tenho recurso financeiro. Você vai ter que ir atrás dos recursos financeiros. Olha, vou, às vezes, pedir pro meu pai, pedir um empréstimo. Hoje tem um monte de empréstimo aí para educação. Quem vai fazer qualquer faculdade consegue um empréstimo. Vou atrás disso. Qual a menor taxa? Vou pegar. Qual é a melhor financeira para eu pegar esse empréstimo? Vá no detalhe e coloque datas. Qualquer projeto, um projeto de transição de carreira é igual a qualquer outro projeto de vida. Precisa ter todas as atividades e essa linha do tempo e você acompanhar ali semanalmente, mensalmente, anualmente, até você atingir outro sonho, o teu sonho. E tenha certeza absoluta, o tempo vai passar. Daqui a pouco se passaram 5 anos. Daqui a pouco se passaram 10 anos, 15 anos e você pode estar aí nessa mesma carreira, insatisfeito e apenas reclamando da vida, enquanto várias pessoas ao seu redor fizeram um planejamento, executaram com constância e alcançaram seus objetivos. Eu escutei de um amigo meu, do Maurício, que ele me falou assim: se alguém no mundo fez, existe a possibilidade, eu vou lá e vou fazer também. A gente estava falando sobre os objetivos de carreira. Ele falou, olha, existem várias pessoas que fizeram, porque aí teve um comentário assim, mas só 1% das pessoas é que alcançam isso. Se teve 1% que alcançou, eu vou alcançar também. Na hora que eu ouvi isso dele, até arrepiei. E eu penso da mesma forma. Se alguém no mundo fez, existe a possibilidade de você fazer também. Tem uma outra conhecida que ela era advogada, estava infeliz e fez uma faculdade de nutrição. Olha, nada a ver. Era advogada, enquanto ela fazia a faculdade de nutrição, ela estava advogando, trabalhando no escritório. E aí depois
ela começou a atender no consultório como nutricionista. Ela abriu uma empresa de refeição natural, que para vender, tipo uma marmita mesmo, uma marmita fit, entre aspas, com coisas naturais que fazem bem para a saúde. E aí começou a ser daí, ela parou de vez com a carreira de advogada e começou a ganhar dinheiro para se manter dessa empresa. E aí ela viu que a empresa não tinha nada a ver, que não era nada do que ela gostaria, né, de fazer, ficar fazendo e vendendo, ter uma empresa para vender refeição. E aí ela parou, descontinuou e hoje tá só como nutricionista, fazendo atendimento, dando consultoria, está super feliz, ganhando um monte de dinheiro com isso. Pensa assim, se você faz com amor, com felicidade, a possibilidade de você ter um retorno grande é muito maior. Agora, se você já vai fazer aquilo ali, cansado, sem vontade, imagine o trabalho que você não está entregando aí. Não tem como a gente fazer uma coisa com qualidade se a gente não tá feliz. É impossível isso acontecer. Relembrando, pense aí nesses 3 pontos que são muito importantes, gostaria que você guardasse da aula de hoje. Não tem problema se você fez uma faculdade e precisa fazer outra para alcançar o teu objetivo, porque tudo que você aprendeu vai te auxiliar. Hoje, na área que eu atuo com conhecimento de financeiro, são poucas as pessoas que têm. São poucas as pessoas que atuam no RH com o conhecimento financeiro que eu tenho, com esse conhecimento e experiência que eu tenho. E eu também tenho a facilidade de organizar minhas finanças muito mais do que uma pessoa que só trabalhou com desenvolvimento humano a vida toda. O conhecimento que você tem, você não vai jogar no lixo. Você vai utilizar em qualquer lugar, qualquer profissão que você possa ter, o teu conhecimento ele não vai ser jogado fora, suas experiências. Você vai ser um profissional muito melhor e pode ser diferenciado exatamente por isso. No meu caso, quantas pessoas que trabalham no RH, que têm experiência, a formação, experiência, conhecimento como o meu de financeiro? São pouquíssimas. Eu até hoje, já tem mais de 10, 12 anos no RH, trabalhando com desenvolvimento humano, não encontrei uma pessoa com a experiência no financeiro que eu tenho. Então é um diferencial. O que você acha que pode ser uma coisa para atrapalhar, ele pode se tornar o seu diferencial. Pensa nisso, não esqueça. Foca em algo que você vai se sentir bem. E depois quebre todas as suas atividades. Faça um plano de ação, né? O teu plano de desenvolvimento individual tem que ser no formato de plano de ação. O que você vai fazer, por que você vai fazer, onde você vai fazer, precisa de recurso, dinheiro, precisa de outras pessoas, o que mais precisa para realizar? Não esqueça de colocar as datas. E aí, claro, depois fazer o acompanhamento, follow-up constante daquele teu plano de carreira. Esse é um planejamento para você fazer a sua transição de carreira. Essa etapa é uma das mais importantes que eu acredito. Talvez não seja a mais difícil, mas acredito ser a etapa mais importante para você alcançar os seus objetivos da mesma forma que eu alcancei os meus e conseguir fazer essa mudança aí ao longo do tempo. Pense assim, se você está insatisfeito no teu trabalho, querendo arrumar alguma coisa que te dê propósito, que te faça feliz, eu auxilio pessoas insatisfeitas no trabalho a encontrarem a carreira dos sonhos. Então aproveite, me siga lá no Instagram, Alede Faria Coach de Carreira, me siga no YouTube, clique aí, se cadastre no meu canal do YouTube, que eu vou ficar muito feliz de poder auxiliar todos vocês. Toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu até me arrepio. Por quê?
Eu acredito cegamente que todo mundo pode trabalhar com aquilo que gosta, da mesma forma que eu faço. E todas as vezes, ou que eu dou uma aula, ou que eu faço uma sessão de coach ou mentoria, eu saio com aquela sensação de muito obrigado, meu Deus, ainda bem que eu me dediquei, estou fazendo isso para a minha carreira e consigo ter satisfação, saio com a sensação de é para isso que eu vim nesse mundo e é isso que eu quero continuar fazendo pro resto da minha vida. Auxiliar as pessoas insatisfeitas com o seu trabalho a encontrarem a carreira dos seus sonhos, da mesma forma que eu encontrei a minha carreira dos sonhos. Obrigada, não esqueça, curta e se inscreva no canal.